esquecer que é um culto ao Senhor. De dia, de tarde, de noite, é um culto ao Senhor. É Ele que é digno de receber a nossa adoração. É Ele que é digno de receber o nosso tempo. É Ele que é digno de receber cada canção, cada oração. É para Ele. É por Ele. É por causa dEle que nós estamos aqui nessa noite. Amém? Aleluias. Você pode ficar em pé mais um pouco? Enquanto eu estava ali no período de música, adorando ao Senhor, cantando, veio uma frase que agora, eu nem recordo direito quem é que falou, mas um desses grandes homens de Deus do passado uma vez disse assim: eu me ponho em fogo, ou eu me ponho em chamas, para que a igreja possa queimar. E eu queria que você estivesse orando, porque a unção já está disponível. Existe uma unção que está despedaçando julgos nessa noite. Julgo é aquilo que os bois recebem, um instrumento que ele recebe para que ele possa ser guiado para um lugar só. Tem gente presa e não está conseguindo sair do lugar. Julgos estão sendo despedaçados nessa noite, por causa da unção que já está disponível nesse lugar. Amém? E eu quero que você comece a orar. Sabe o fogo que estava durante o período de música? Continue pondo lenha nesse fogo. Você pode ir orando? Aleluias. Pai, nós estamos aqui disponíveis a essa unção que já foi derramada. A unção que está despedaçando os julgos nessa noite. Pessoas que estavam presas, chegaram aqui presas, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir tomar uma atitude nova, sem conseguir enxergar uma saída. Julgos sendo despedaçados em nome de Jesus. Nós os colocamos em chamas nessa noite, para que o seu Espírito possa se mover, para que o seu Espírito possa sim se mover nesse ambiente que está propício para Ele. Aleluia, aleluia. Oh, rendra brada sere canterelere dras. Oh, nós tomamos uma decisão na quinta-feira aqui, Senhor. Se nós vivemos no Espírito, nós vamos andar no Espírito. Oh, essa é uma decisão do nosso coração. Por isso nós nos rendemos a essa palavra. Nós nos rendemos. Os nossos cultos não serão cultos comuns, porque eles são para o Senhor, para que o Espírito Santo possa se mover com liberdade. Aleluia, aleluia. Oh, rendre brada sore cantere andre xerere. Rambrada sorore derebre cantarala, olhos do entendimento iluminados. Oh, barreiras que impedem da palavra entrar sendo quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obstáculos na mente, fortalezas, sofismas sendo despedaçados nessa noite. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, eu me disponho a essa unção de ensino. Eu me coloco no lugar de obediência para transmitir a Tua palavra, para falar aquilo que está no seu coração. Eu quero andar conforme aquilo que o Senhor tem para a igreja nesta noite. Eu me disponho a estar falando aquilo que o Senhor tem para esse povo nesta noite. Oh, aleluias. Dúvida, eu te dou uma ordem. Incredulidade, eu te dou uma ordem. Aqui você não tem lugar nessa noite. Ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Instruções exatas, diretivas, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amém, amém. Aleluia. Pode se assentar, querido. Você pode abrir a palavra comigo em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aleluias. Eu não sei direito se foi essa semana ou se foi final da semana passada, mas eu acordei com a frase: guarde a sua fé. E essa frase ficou martelando na minha cabeça durante todo o dia: guarde a sua fé. E eu estava deitada ainda,
E isso começou a fluir no meu coração, essa palavra começou a fluir no meu coração. E eu já estava buscando do Senhor aquilo que era para trazer nessa série de mensagens, crendo corretamente. E a única coisa que vinha era: guarde a sua fé. Mas não foi uma palavra apenas para a igreja. O Espírito está falando comigo. Guarde a sua fé. E aí eu fui meditar nesse texto e eu quero que você abra aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Já abriu? Amém? Todo mundo já chegou lá? Amém. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Outra versão diz: participei do torneio de honra. Completei a corrida. Mantive a fé. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele faz em muitos momentos no Novo Testamento analogias com o atleta. E essa é uma das analogias que ele fez, dizendo que nós estamos numa corrida de uma carreira em que o objetivo de uma corrida é chegar no fim. Não é? Nenhum atleta se prepara. Quando estamos entrando para as Olimpíadas aí agora, não sei nem quando que começa, mas os atletas estão se preparando tem já 4 anos. Quando terminou a Olimpíada passada, eles já entraram em preparação para poder correr, principalmente aqueles do atletismo, para poder correr, às vezes 100 metros. Uma coisa muito rápida, mas que demorou uma preparação de 4 anos, 10 anos, 20 anos. Uma corrida, ela não é feita. Eu não me atrevo hoje a começar a correr. Caminhando já eu coloco os bofes para fora no final da caminhada. Porque eu não estou preparada. Mas nós estamos espiritualmente falando em uma corrida. Nós estamos sim em uma carreira. E o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia, e o que eu quero frisar nessa noite, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. No texto, você vai ver conselhos para Timóteo, Paulo dizendo para ele a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, daquilo que Timóteo tem que se atentar a respeito das blasfêmias, das coisas, das heresias que estão se levantando. E Paulo fala assim, olha, eu já estou tendo minha vida por libação, minha vida já está chegando no fim. Eu sei que daqui a pouco eu estou encontrando com o Senhor, eu estou já quase morrendo. E ele vai, no meio dessa declaração, ele diz, olha, eu combati o bom combate. Antes de entrar no guardar da fé, eu quero deixar bem claro para você, querido, você não está num combate onde você tem a possibilidade de perder. Porque a palavra diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E que combate é esse? É uma guerra espiritual? É uma guerra espiritual, mas não uma guerra espiritual da forma que a gente já aprendeu antigamente. Nós não precisamos pegar este mundo tenebroso, ou aquele da Rebecca Brown lá, eu esqueci o nome. Ele veio libertar os cativos? Não é daquele jeito. Nós não precisamos temer os demônios, eles já estão debaixo dos nossos pés. Jesus já destronou-os. Eles sim, o mundo jaz no maligno, mas a igreja, ela tem a autoridade sobre qualquer principado, potestade, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós não precisamos ficar brigando com demônios, eles já são derrotados. O nosso combate é um combate da fé. É aqui, ó. É aqui onde ele lança os dardos inflamados. É aqui que nós devemos combater esse bom combate. Presta atenção, não é um mau combate, é o bom combate, porque é um combate vitorioso. Então, Paulo fala, eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira. Ele já sabia que tudo que ele tinha que fazer aqui nessa terra, ele já tinha cumprido. Ele já havia sofrido pelo Senhor, ele já havia pregado o Evangelho, ele já havia experimentado de grandes revelações. Afinal de contas, que homem foi esse que nos deixou grande parte do Novo Testamento?
com revelações profundas, que ele mesmo diz, profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Ele mesmo diz isso. Ele experimentou de coisas grandiosas e ele sabia que o tempo dele estava acabando. Há um tempo atrás ele dizia, olha, eu até podia já escolher estar com o Senhor, mas por causa de vocês eu não vou não. Mas aqui ele entendeu que já era o tempo. E aí ele termina esse versículo, essa frase com, eu guardei a fé. O que é guardar a fé? E aí eu comecei a pensar na minha própria vida, porque eu estava passando por um período onde eu entendi no Espírito que eu precisava proteger a minha fé. Eu precisava guardar a minha fé. A tradução no grego para guardar nesse texto é atentar cuidadosamente a, tomar conta de, manter algo ou alguém no estado em que está. Então eu posso pegar esse versículo e falar, atentei cuidadosamente para a minha fé. Tomei conta da minha fé. Eu mantive a minha fé saudável, do jeito que ela está. É não comprometer no final, o bom início que nós já tivemos. Guardar a fé, por quê? Porque o justo, eu fui salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, o quê? A salvação, é dom de Deus. Mas eu fui salvo pela fé. O início do processo foi pela fé. Então o que é guardar a fé? É eu não comprometer o final dessa carreira, o início dessa carreira, aquele momento em que eu obtive a minha salvação pela fé, com um mau final. Isso é guardar a minha fé. Eu tomei alguns versículos, porque muitas vezes nós acreditamos o seguinte, em alguns lugares pregam, olha, eu sou salvo, então eu estou garantido, eu não preciso fazer mais nada, porque foi Jesus que me salvou. É verdade isso? Amém. Foi obra dele, nós não fizemos nada por isso, nem para merecer e nem para alcançar. Nós apenas recebemos a fé, a salvação. Nós apenas recebemos aquilo que ele dispôs para nós. Não tivemos trabalho nenhum, Jesus fez tudo. Ele fez a obra completa. Mas acontece que aquele dia que eu e você levantamos a nossa mão e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, foi o início de uma carreira. Foi o início. Em alguns textos nós vamos encontrar Paulo dizendo assim, olha, desenvolvei a vossa salvação. Porque no Espírito, querido, está tudo pronto. Se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, reconheceu que Ele é o seu Senhor, entregou a sua vida no Espírito, está tudo pronto. Jesus voltando hoje, você se encontrando com Ele, está tudo resolvido. Está tudo certo no nosso espírito. Mas acontece que a nossa alma, ela precisa ter a nossa salvação desenvolvida. O nosso corpo precisa entender que nós somos salvos, porque ele foi habituado a viver uma vida de pecado. Então ele foi acostumado, é hábito de pecar. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos guardar a nossa fé, porque temos uma carreira e aquilo que nós fizemos no início, precisamos trazer para a alma, precisamos trazer para o corpo. Colossenses no capítulo 1, versículo 21, 23, eu vou ler vários versículos, se você quiser anotar, ou se quiser que depois eu passe para você, eu passo. Se os meninos quiserem projetar, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, fala comigo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho.
Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vocês concordam comigo que se Paulo disse assim, olha, guarde a sua fé porque existe a possibilidade de eu perdê-la? Porque ele disse, eu guardei a minha fé. Então, poderia ter existido a possibilidade de, durante a caminhada, Paulo ter perdido a fé dele. Aí, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, 19, diz assim, Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Outro termo que o apóstolo Paulo usa muito é essa comparação com a trajetória de um navio. O navio ele sai do porto com o objetivo de chegar em outro porto. Amém? Exatamente a mesma comparação de uma caminhada, de um caminho, de uma trajetória a ser percorrida. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, alguns naufragaram. O navio deles afundou no meio do caminho. Então, se existe a possibilidade, se o apóstolo Paulo guardou a fé, existe a possibilidade de eu perdê-la. Ou de naufragar na fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar é abandonar a fé. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Sei onde você vive. Isso Jesus falando. Não dá tempo para Marcela achar. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Você vai falar assim, Gil do céu, mas você vai metralhar a gente com tanto de versículo hoje. Eu preciso, querido, que você saia daqui consciente de que nós precisamos guardar a nossa fé. E não tem outra forma de eu fazer isso senão embasar com textos bíblicos. Porque a palavra é a verdade. É ela que é viva e eficaz. Eu posso fazer uma palestra maravilhosa, mas é a palavra quem vai nos ajudar a manter, a guardar a nossa fé. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Nós podemos ver que é possível naufragar, apostatar, abandonar, renunciar, se desviar e perverter a fé. Eu tenho certeza que quando eu falei o versículo e eu fui citando sobre perverter, sobre abandonar, vários exemplos vieram na mente de algumas pessoas aqui. Gente pervertendo a fé, trazendo mentiras a respeito do evangelho, corrompendo a fé das pessoas, trazendo mentiras e enganando, mantendo pessoas cativas numa mentira. Porque é possível fazer tudo isso com a fé. Nós, porém, precisamos permanecer alicerçados na fé em Jesus. A vida no Evangelho é uma vida na justiça de Deus. E no Evangelho dele, de fé em fé. Segundo o livro de Romanos, no capítulo 1. Então, se a palavra diz que é de fé em fé, você concorda comigo que há uma progressão? É de fé em fé. Talvez você olhe para mim e fale assim, nossa, que facilidade dela poder dizer essas coisas, está ali na frente. Querido, é de fé em fé.
Ninguém começa já tendo a facilidade de se comunicar dessa forma. Tudo bem que algumas crianças você vê características, mas o aprendizado de estar à frente, ou o conhecimento da palavra, ou a unção disponível, ou os dons se movendo em alguém, é de fé em fé. Então a fé ela é algo progressivo. Nós precisamos guardar, proteger a nossa fé. É um trabalho contínuo, diário. Eu não tenho um alimento que vai servir só para hoje, no domingo. Eu preciso do alimento da segunda, eu preciso do alimento da terça, eu preciso da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. É diário. A minha fé precisa ser alimentada diariamente. Jesus, por várias vezes, ele elogiou uma grande fé, não é verdade? Do centurião, da mulher Ciro-fenícia. Ele até se admirou. Que fé é essa mulher? Porém, também ele repreendeu os discípulos quando estavam no barco e eles mesmos não repreenderam os ventos. E ele disse, homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Então, o próprio Jesus me mostra que a fé ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Ela é progressiva e ela pode crescer. Hoje eu posso não ter fé para determinada área da minha vida, ainda ter chegado aonde o Senhor quer, mas amanhã esse é o objetivo dele, vai acontecer. Eu não posso viver baseado naquilo que as circunstâncias estão me dizendo, porque elas sim são mentirosas. Elas tentam dizer que a minha fé é mentira, que a minha fé não vale. E é aí que entra o nosso trabalho contínuo de guardar a nossa fé. Sabe a palavra que nós recebemos aqui na quinta-feira? Ela tem que ser guardada. Ela tem que ser protegida. Porque é um processo até chegarmos para se cumprir tudo que nós recebemos aqui. Então, até que tudo aconteça, ela precisa ser protegida, guardada. Quais são os sinais de que eu não estou guardando a minha fé? Existem alguns sinais. Eu sei que há uma admiração, eu tenho admiração por vários homens e mulheres, amo ouvir as palavras dele, e às vezes a gente fica de boca aberta e fala, meu Deus, como que tem tanto conhecimento, né? Mas existem pessoas que não é só uma admiração no culto, às vezes existem pessoas, até aqui mesmo, em que a palavra está tentando entrar, mas existe uma frieza espiritual tão grande que impede dessa palavra chegar, cair em boa terra e produzir fruto. O primeiro sinal que eu tenho que estar atento é a frieza espiritual. Está todo mundo no mover e eu estou achando antipático demais aquele negócio. Está todo mundo... Gente, eu não estou falando a respeito de características da personalidade. A reação ao Espírito Santo, ela é pessoal. Então tem gente que vai ser tocado pelo mover do Espírito quietinho no lugar dele mesmo, chora muito, ou ri muito, ou fica ali quieto e está recebendo, está absorvendo tudo. Eu não estou dizendo disso, mas eu estou dizendo de uma frieza a tal ponto que eu tenho antipatia da linguagem do ministro, eu tenho antipatia do jeito que o ministro se move, eu tenho antipatia do jeito que o irmão está recebendo, eu não dou conta. A frieza espiritual nos deixa apáticos à palavra. Então esse é um primeiro sinal de que as coisas não estão andando tão bem assim com a minha fé. De que eu não estou a protegendo como eu deveria proteger. Um outro sinal, incredulidade. Nós somos uma igreja da palavra da fé. Você vai ouvir, vira e mexe, qualquer palavra vai estar falando sobre fé. Porque o justo vive pela fé. Se eu vivo pela fé, não tem como eu falar de outra coisa a não ser fé, a não ser o crer, a não ser aquilo que a palavra diz. Mas um sinal de que as coisas não estão bem, eu não estou guardando, é a incredulidade. Eu já começo a duvidar daquilo que os ministros estão dizendo. Eu já começo a falar, será que é assim mesmo? Presta atenção, não é errado a dúvida chegar. Ok? Porque você é uma mente pensante. Amém? Então você pensa, não é errado você falar, será?
ir lá e conferir como os bereanos e olhar na palavra. Não, é desse jeito mesmo. Mas eu estou dizendo daquela dúvida de você permitir que a incredulidade entre no coração e começar a falar assim, não creio não. Eu já estou esperando, tem 1 ano e nada dessa palavra se cumprir. As coisas não são bem desse jeito não. Não. Não tem esse negócio de ficar declarando, esse negócio de ficar falando a palavra. As coisas não são bem desse jeito, não. A palavra mesmo diz que no mundo a gente teria aflição, então é conformar mesmo com a aflição. Um outro sinal é um cansaço constante. Eu não estou falando de cansaço físico e nem mental, não, gente. Porque o dia a dia, os nossos afazeres, traz cansaço mesmo. Eu estou falando do cansaço. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, nesse texto que eu li inicial, que chegaria um tempo que as pessoas teriam coceira nos ouvidos com respeito a ouvir a palavra. Tem gente que está com coceira no ouvido, cansado de ficar ouvindo palavra. Tem gente que senta aqui porque aprendeu que tem que frequentar culto, mas a cabeça está em casa, a cabeça está no celular, a cabeça está na família, a cabeça está no trabalho, a cabeça está na namorada, a cabeça está no problema, a cabeça está em todo lugar, menos em adorar ao Senhor, em cultuá-lo e em ouvir a palavra. Está com coceira nos ouvidos. Essa palavra está me incomodando, nossa, demorando demais. Nossa, o culto está demorando demais. No louvor, 4 músicas é trem demais. Outro sinal de que eu não estou guardando bem a minha fé. Deixar de achar que é importante vir ao culto e não se envolver com a palavra. Esse é um sinal gravíssimo, claríssimo, de que as coisas não estão bem. Porque em Hebreus nós sabemos que há uma ordenança para que nós não deixemos de congregar, como tem sido o costume de alguns. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você não entenda, você aqui dentro está protegido. Quando você se reúne com o corpo de Cristo, você está sendo protegido, guardado. Porque existe sim, é verdade, essa unção que despedaça jugo, que te protege, que te guarda. Ainda que os seus olhos naturais não consigam ver o que está acontecendo aqui hoje no mundo espiritual, está guardando a sua vida do amanhã. Aquilo que você está plantando hoje em adoração ao Senhor é sim uma semente para que você vá colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Aqui a ovelha está junto do rebanho. Ela não é alvo fácil de Satanás. Longe desse lugar, queridos, nós somos alvo fácil. E esse é um sinal grave. De novo, o apóstolo Paulo mesmo diz para Timóteo, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos. Moderação. Eu não estou dizendo que você não pode faltar um culto ou outro, porque você tem um compromisso, porque você fez uma viagem, porque você está com muito trabalho e aí precisou colocar em ordem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de você começar a fazer isso um hábito da sua vida. A igreja não é mais importante assim. Você consegue arrumar tempo para tudo, menos para vir no culto. Vocês gostam, né? Isso é proteção. Essa palavra está na moda, é vacina. É ajuste. Porque se você está percebendo algum desses sinais aqui, hoje é o dia disso acabar. Os sintomas vão desaparecer. Outro sinal, eu paro de ler a palavra. Não tem tempo, gente. Afinal de contas, o nosso dia é muito corrido. Não é? Acordo 5 horas da manhã, vou dormir meia-noite, mas não tive tempo. Qual é a prioridade do nosso coração?
A palavra do Senhor, os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples. A palavra do Senhor é como mel, ela é doce como mel. Ela é mais desejável, querido, do que qualquer favo de mel, assim. Ela é a nossa vida. É ela quem vai nos nortear. Se nós começamos a colocar de novo, olha o equilíbrio. Nossa, hoje não deu tempo mesmo, mas Senhor, a tua palavra está dentro de mim, eu declaro a tua palavra, mas amanhã eu não vou permitir de ficar sem ler, eu não vou permitir de meditar, eu vou me voltar para essa palavra. Querido, longe dessa palavra, nós não conseguimos completar essa carreira. Longe dessa palavra, tudo começa a ficar nublado. Aquelas visões, as profecias, as palavras que nós recebemos que são tão claras, começam a ficar obscurecidas. Longe da palavra. Porque a palavra é o nosso fundamento, a palavra é o nosso caminho, ela é a luz, ela é a lâmpada, ela é o sal, ela que salga, ela que tempera o nosso dia. Como que nós podemos viver longe daquilo que o Pai tem para nos dizer? Como que eu posso viver um dia sem dar uma ligação para o Senhor, sem falar com Ele? Eu paro, outro sinal, se eu não estou lendo palavra, orar, ter tempo de comunhão com Ele, muito menos. Esse é um outro sinal. Aí eu fico me perguntando, eu chego no culto, o irmão que está afogueado está me enchendo a paciência, eu estou sem paciência, porque eu não estou nessa comunhão, porque eu não estou me queimando, porque eu não estou fervoroso no espírito. Eu não estou guardando a minha fé. Parar de adorar. Isso foi algo que eu percebi na minha vida. De repente eu percebi, olha, ministra de música, eu percebi que eu parei de adorar o Senhor um tempo. Eu falei, isso está errado. Isso é um sinal muito ruim, porque afinal de contas eu nasci para adorá-lo. Eu nasci para andar 24 horas por dia com a minha vida em adoração a Ele. Como que eu não posso estar na minha casa e adorando ao Senhor? Como que eu não posso separar tempo para poder só dizer, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, as obras do Senhor são perfeitas, não existe outro Deus além de Ti, eu vivo para Te adorar, eu me uno nesse dia com os anjos para bendizer ao Senhor, para declarar que a majestade santa está sobre toda a terra. Se você tem dificuldade de fazer isso, querido, pega os Salmos. Davi era um homem que sabia fazer isso. Comece, ainda que você vai dizer, Senhor é lindo, o Senhor é lindo, o que eu sei dizer é que o Senhor é lindo. Quinta-feira aqui, a única coisa que eu conseguia falar para Jesus, o Senhor é lindo demais. O Senhor é lindo demais. O que eu posso dizer a respeito do Senhor? Outro sinal, eu não oro mais em línguas. Os ministros viram aqui na frente, eu estou falando de quem já é batizado no Espírito Santo. Os ministros começam a orar aqui. Vamos ter um tempo de oração em línguas, você não consegue abrir a boca para orar em línguas mais. Sabe por quê? Porque não está guardando a fé, o senso de justiça começa a diminuir. E acha que não está tão perfeito assim. E que não é tão... que o Senhor não vai receber. Que eu não consigo mais, eu não estou preparado para isso mais. Mentiras do diabo. Porque começa a atacar os dardos inflamados dele, dizendo essas mentiras. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. No Espírito você já está pronto. A oração em outras línguas é justamente para edificar a sua fé. É para te manter no lugar de comunhão. É para te manter atento à voz do Espírito. Não acredite nas mentiras de Satanás. Abra sua boca, ore em línguas. Não entendo nada, não entende mesmo, não, nem o diabo. Mas o Pai recebe essa oração perfeita. E aí quando você percebe, você está achando que está orando a respeito de uma necessidade e o Espírito Santo está clamando, guarde a fé dele, reaviva o dom que há nele, faça as águas se moverem nele, abra os olhos do entendimento do meu filho.
Outro sintoma. Eu tenho mais tempo de dedicação às coisas que satisfazem a minha carne do que às coisas que satisfazem o meu espírito. E eu não estou falando sobre pecado, eu estou falando de coisas lícitas. Eu consigo passar depois, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Porque eu não dou conta. Depois da faculdade eu consigo só dormir. Depois da faculdade eu consigo passar de 11 horas até 4 horas da manhã maratonando a minha série inteira, mas eu não consigo passar esse tempo orando. Eu não estou falando que, de novo, é proibido ver série, é proibido ir em viagem, é proibido sair para um acampamento, é proibido qualquer coisa que é lícita. Eu não estou dizendo que é proibido. Nós temos o direito de descanso, nós temos o direito de entretenimento, é direito, é bom, a mente. Eu gosto, tem dia que eu sento assim de frente para a televisão, os meninos põem uma série lá, eu não estou pensando em nada, só vendo o negócio, porque descansa, se relaxa. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando eu começo a alimentar a carne demais. E eu vou alimentando a carne demais. E aí eu experimento daquilo que diz que a carne ela é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a minha carne era para ser uma verdade desse versículo o seguinte: a minha carne ela é fraquinha, ela não pode contra o meu espírito forte. Mas acontece que eu começo a alimentar a minha carne a tal ponto que as obras da carne começam a ficar mais visíveis e aí o espírito começa a ficar apagadinho. E existe gente que está aqui nessa noite, que está dedicando muito tempo às coisas lícitas, mas não tem tempo nenhum para o Senhor. É maravilhoso a gente estudar, é maravilhoso a gente buscar conhecimento para poder alcançar lugares maiores na vida profissional, seja o que for, mas nada pode substituir a palavra. Nada pode ocupar o lugar que a palavra deve ter na nossa vida. Outro sinal, fraqueza contra o pecado. Natural. Se eu estou alimentando mais a minha carne, vão acontecer mais momentos em que eu vou cair em pecado. É natural. É carnal. Se eu alimento a minha carne, naturalmente, a minha carne vai estar mais forte. E naturalmente, eu vou viver uma vida que eu vou ficar cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós fomos chamados para viver sobrenaturalmente. E aí as pessoas se confundem. Peraí, eu tenho que andar no mover o dia inteiro. No mover do Espírito. Eu não estou falando na manifestação dos dons, eu estou dizendo o mover do Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos então no Espírito. Esses são os sinais. Em resumo, o que eu fiz para que a minha vida tivesse desse jeito? Você pode estar perguntando, meu Deus do céu, tudo que você falou aí parece que é um quadro da minha vida, é um retrato da minha vida. Nós baixamos a guarda. É isso que nós fazemos. Quando nós baixamos a guarda, eu gosto de uma música da Ludmila Ferber que diz: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Aguarda, profetiza sem cessar. O que acontece? Nós sabemos que estamos nos últimos tempos e não podemos baixar a guarda. Vamos ter vitória atrás de vitória. Mas atrás dessa vitória vem um contra-ataque. No momento que a gente recebe uma palavra, você acha que Satanás vai ficar quieto a respeito daquela palavra que você recebeu, do consolo que você recebeu? É claro que não. Então não é momento de baixar a guarda, não é momento, ai que bom, Deus falou comigo. Então amanhã não preciso nem ler Bíblia.
Não é hora disso, querido. Nós estamos nos últimos dias. Nós vamos viver tempos em que a igreja vai começar a ser perseguida. Já alguns pastores estão vivendo isso na carne. Existem verdades que nós vamos ter que começar a declarar mais abertamente. Vamos começar a ser perseguidos. Precisamos estar guardando a nossa fé, porque dúvida tem entrado na igreja a respeito da sua sexualidade, a respeito daquelas mentiras que o mundo está dizendo. Você precisa guardar a sua fé. Ninguém perde a fé da noite para o dia. Não é que hoje eu estou aqui, glória a Deus, recebi uma palavra e amanhã eu acordo sem fé. Não é. É gradual. Da mesma forma que a fé, de fé em fé, ela cresce, a incredulidade é verdade também. As mentiras de Satanás, ele não chega para você e fala assim, tudo mentira, tá? Não, você estando forte, o que você vai fazer? Você não chega para lá nele. É de pouquinho em pouquinho. Ninguém trai ninguém da noite para o dia. Ninguém esfria da noite para o dia, ninguém desvia da noite para o dia. Estou firme na igreja, amanhã eu não quero mais, não participo de louvor, não participo da música, não participo de menina, não quero ser mais nada, estou longe. Não foi da noite para o dia. Não guardou a fé. Não protegeu aquilo que nós tínhamos de mais precioso, ou que nós temos de mais precioso. Mas aí você pode falar assim, mas eu estou desse jeito porque a culpa é de fulano, porque é fulano que não me ajuda a orar em casa. Eu estou assim é por causa do meu pai, eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim por causa da minha esposa, eu estou assim por causa do meu marido, eu estou assim porque os meus pais não me ensinaram, eu estou assim por causa do meu cachorro, porque o meu cachorro não deixa eu meditar na palavra, estou assim porque meu papagaio não para de gritar o dia inteiro, então eu não consigo concentrar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, toda escolha é uma escolha só. Toda escolha que nós fazemos, ainda que forçados por uma pressão, a escolha foi minha, sozinha. Fui eu quem decidi no final das contas. Sabia que a nossa liberdade, ela está na responsabilidade? Eu sou responsável, é por isso que eu sou livre. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso é a beleza do evangelho. Eu tenho livre arbítrio de querer adorar ao Senhor. É um amor que eu escolho amar. Mas a escolha é minha. A escolha de pecar no final das contas é minha. Pode ser que em casa seja difícil de meditar, uma barulhada, você tem que se esforçar muito, pode ser que o patrão não ajuda, que o pai não ajuda, que a mãe não ajuda, que o irmão não ajuda, mas a escolha final é minha. A escolha final é sua. No livro de Juízes, eu gosto demais, depois se você nunca leu, vai ler. Sansão parece que tinha nascido já assim, predestinado a viver uma vida de sucesso. Olha, o filho que você vai ter vai ser nazireu, ele já é ungido, ele vai salvar o povo de Israel da mão dos filisteus, ele vai ter força, além de ser muito bonito, vai ser isso, vai ser aquilo. Perfeito. Só que todos os dias da vida de Sansão ele fez uma escolha, e a escolha era não guardar a fé. Ele não protegeu o que ele tinha de santo, de precioso. A sua fé é santa, ela é preciosa. Sansão terminou os seus dias, o quadro da vida de Sansão foi um quadro de fracasso, porque ele escolheu desobedecer. Ele escolheu não guardar a fé. E como que eu guardo a fé, gente? Para a gente terminar, como que eu faço isso? Retendo a palavra, vivendo de acordo com o que Jesus ensinou. Não é decorar versículo. Tem gente aí no mundão trêbado que declara versículo. Eu conheço uma pessoa que a gente encontra com ele aí mendigando pelo barreiro afora, declara a palavra de capa a capa, mas não reteve a palavra.
É nossa obrigação. Eu estou ministrando aqui nessa noite. Você vai pegar essa palavra, vai reter essa palavra no seu coração. Você vai andar, eu vou guardar a minha fé. Opa, estou dedicando tempo demais a isso. Não, vou para a palavra. Não, eu não estou adorando, não. Eu vou ter tempo, eu vou pegar a minha carne, vou falar, olha aqui, você vai para o seu lugar. Quem manda aqui sou eu. Escolhendo todos os dias a melhor parte, como Maria fez. A gente tem que trabalhar muito mesmo. Natural, a gente precisa trabalhar muito. Mas existe uma melhor parte. E durante o meu dia eu preciso escolher a melhor parte. A melhor parte é estar sentada para ouvir o que Jesus tem para me dizer. Se enchendo com o Espírito e não se embriagando com aquilo que satisfaz apenas a carne. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, é uma obrigação nossa, é uma ordenança para a gente, não é o Espírito Santo, vem Espírito, me enche, não, eu me encho do Espírito, sou eu quem dou espaço para o Espírito agir, sou eu que me envolvo com esse ambiente, sou eu que me envolvo com essa palavra, sou eu que me envolvo, vou pôr uma ministração aqui, eu não estou conseguindo, a minha mente está muito agitada, eu vou pôr uma ministração, eu preciso ouvir, eu vou pôr um louvor, eu vou começar a adorar, querido, na hora que você começa, a carne não quer mesmo, não. Porque eu sou assim. A mente fica, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Nossa, você esqueceu. Não. Tira o celular de perto. Volta para o modo antigo, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Vai para o seu canto, põe o celular desligado em qualquer outro canto da casa. É o seu tempo com o seu Deus. Não considerando, como que eu faço para guardar a fé? Não considerando comum aquilo que é santo. Isso daqui é santo. Isso não é comum. O Senhor está aqui, a presença dele é real. Nós estamos cultuando a ele, não é um clube. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Eu não posso abandonar esse lugar. A oração é santa. As minhas palavras devem ser santas. Eu sou filha de Deus, isso é santo. O lugar em que eu habito, aquilo que eu vejo deve ser santo. E não ficando sozinho. O livro de Provérbios diz, o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Um dos grandes sinais de que alguém não está guardando a fé é que sentava aqui na frente e começa a sentar lá atrás. Eu não estou falando de algo esporádico, porque eu quero sentar perto de um irmão que eu estou acompanhando, não estou falando disso. Você sabe o que eu estou falando. Eu gostava de ficar perto de quem estava se movendo, aí eu começo a me afastar e a ficar sozinho. Ovelha longe do rebanho é alvo fácil de Satanás. Não fique sozinho. Se aproxime. Olha, eu estou fraco, me ajuda, ora comigo. Hoje eu não estou conseguindo nem adorar. Pega na minha mão aqui, vão orar junto comigo. A minha vontade é de sentar lá atrás. E é assim, começa aqui, vai para o meio, daqui a pouco está lá atrás, daqui a pouco a gente nem vê mais. Não fique sozinho, querido. Nós somos um corpo. Ninguém aqui funciona sozinho. Primeiro a gente precisa estar ligado no cérebro, na cabeça, que é Jesus. Mas o meu dedo não funciona se ele estiver desligado da minha mão. Nós não funcionamos separados uns dos outros. A sua fé é santa. Lá em Judas, no capítulo 1, versículo 20, diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. E para finalizar, pode vir o louvor. Judas, no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para não te deixar cair. Esse trabalho progressivo de crescer em fé, de guardar a nossa fé, não é um trabalho que nós estamos fazendo sozinhos.
Nós temos o Espírito Santo conosco. É Ele quem pega junto. É Ele quem vira e fala para mim numa hora que eu estou acordando: guarde a sua fé. Guarde a sua fé. É Ele quem te trouxe aqui nessa noite para eu poder te dizer: guarda a sua fé, você está correndo perigo. Guarda a sua fé, eu vou te impedir de deixar cair. Eu não tenho isso para você. Eu não quero ver você longe de mim. Eu não quero ver você longe de ouvir a minha palavra. Eu não quero ver você distante daquilo que eu tenho para cumprir na sua vida. Eu vou impedir que você caia. O desejo do meu coração não é te ver caindo, muito pelo contrário. Você que está frio, é a palavra do Senhor ir no seu encontro nessa noite dizendo: vem, meu filho, vem, volta para esse lugar de comunhão, vem para esse lugar onde a minha presença é real, onde ela se move, onde eu te guio, onde eu te levo para pastos verdejantes. Pode ficar de pé? Eu vim te vacinar nessa noite. Agora, para você que está cheio de sintoma, a cura chegou. Eu quero que você feche os seus olhos. E você que está sentindo todos esses sintomas que eu disse aí, frio, não consegue perceber mais essa presença, a voz, não queria estar aqui. Hoje é o dia onde a cura chegou. Hoje é o dia de volta, de renovar a aliança, de começar de novo, porque Ele é o Senhor de novos caminhos. Ele está te chamando para perto nessa noite. E o lindo do nosso Deus é que Ele nos atrai com laços de amor. Não é um puxão de orelha por puxão de orelha, é com amor. É para trazer para perto, é para dizer: eu te amo. Você não está sozinho, os problemas não são maiores que eu. É mentira. Vai acontecer, guarda aquilo que eu tenho te dito.